O repórter setorial volta a falar de um distúrbio de pensamento e ideias muito comum. Conhecido como TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo leva pessoas à insegurança e medo de buscar ajuda. Ele descobriu que tinha TOC há 9 anos. Desde então faz tratamento para ajudar a controlar o transtorno. Hoje, aos 30, ele decidiu contar para a nossa equipe um pouco da sua rotina. Ele prefere não se identificar, por isso nós vamos chamá-lo de Paulo. Paulo, quando foi que você percebeu que tinha alguma coisa diferente? Então, quando eu era mais novo, eu tinha algumas manias de, se eu tocasse num lugar com a mão direita, eu tocar com a mão esquerda, manias de deixar as coisas ajeitadas e também a mania, assim, de contar as coisas. Como que era essa rotina para você? Então, eu tinha essas manias, mas eu achava que era uma coisa minha, assim, eu não sabia muito bem o que era, não sabia que era TOC, não tinha muita noção do que era. E sempre assim que eu fazia alguma coisa, eu fazia porque eu pensava que se eu não fizesse, alguma coisa ruim iria acontecer. Você tinha comentado comigo que, por exemplo, quando estava num ônibus, passava carros, tal, você também tinha essa mania de contar. É. O que acontecia assim se você não conseguisse contar, por exemplo? Na verdade, eu ficava com aquela ansiedade, assim, achando que fosse ocorrer algo ruim. Então, tentava de alguma maneira realizar a contagem para poder me deixar mais tranquilo. O TOC, ele tem diferentes tipos de sintomas, né? Às vezes ele muda não tanto de nível, né? Mas o que ele varia às vezes é sintoma. Algumas pessoas têm um sintoma que são sintomas repetitivos, né? Então eu tenho um pensamento e aí eu preciso, para que esse pensamento não saia, que ele saia, na verdade, que eu saia com essa angústia de mim, eu preciso fazer alguma coisa para ele diminuir. E essas coisas nem sempre são muito racionais, né? Eu posso esperar, eu só saio daqui se passar um carro vermelho na minha frente. Ou eu só saio do chuveiro se eu der virar tantas vezes a maçaneta. E isso vai me aliviar essa angústia. Que não são coisas reais ou lógicas, mas que para uma pessoa que tem o transtorno acabam trazendo alívio de alguma forma. E como foi que você procurou essa ajuda? Então, depois que eu fiquei sabendo que eu tinha TOC, eu resolvi procurar o tratamento com uma psicóloga. Aí comecei o tratamento com ela e depois eu evoluí para um psiquiatra. Isso já faz 9 anos. Isso. Paulo, ainda hoje você, mesmo fazendo o tratamento, você tem ainda esses pensamentos negativos ou obsessivos? Eu tenho os pensamentos, na verdade eu não tenho os pensamentos que de que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho a noção de que não vai acontecer nada, por causa se eu não fizer aquilo. Mas eu faço porque é uma mania assim, que eu adquiri, que como se fosse uma coceira. Acaba que eu não me controlo e faço, de contar, de ajeitar as coisas, mas bem menos como era antes. Do que fazia antes. Você tem medo, Paulo? Não muito. Por saber o que eu tenho e tal, eu acho tranquilo, assim, ela não me incomoda muito hoje em dia. Mas antes te incomodava e você sentia medo. É. O que você tinha medo? De acontecer o quê? De meus pais sofrerem algum acidente, de acontecer alguma coisa de ruim com alguma pessoa. Isso que me via à cabeça, se eu não fizesse tal coisa. Hoje você pode dizer que está conseguindo viver normalmente? Sim, sim. Isso te deixa feliz? Deixa. O tratamento para o TOC requer um acompanhamento regular com um psicólogo. Por isso, é necessário criar uma relação de confiança com o especialista. Somente ele poderá diagnosticar o grau de avanço do transtorno e ajudar na cura. No geral, a pessoa vai precisar de tratamento tanto psicoterápico com o psicólogo, quanto psicofarmacológico, né? Que é a questão da medicação indicados por um psiquiatra ou por algum outro médico. É possível que crianças apresentem também esse tipo de transtorno, né? O que a gente precisa ficar atento é sempre essa questão do comportamento que ela está tendo, né? Se aquele comportamento que a gente tem ou que a gente faz está sendo realmente justificado, né? E o quanto mais atenção a gente presta, antes a gente consegue tratar, né? E antes a gente consegue resolver. Segundo dados do Sistema de Informações de Defesa do Consumidor, a telefonia fixa e celular são os motivos de reclamações em todo o Brasil.
E você já sabe, quem tenta resolver algum problema ligado a esse tipo de serviço é atendido por profissionais treinados. O que nem todos sabem é que desde 2006 existe uma lei que regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor. Para esclarecer melhor esse tema, o Everton Tavares ouviu o advogado Juliano Modesto de Araújo. Olá, Juliano, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Obrigado, tudo bem. Ô, Juliano, vamos falar um pouquinho aqui do call center, que causa muita dor de cabeça a muitos consumidores que tentam resolver alguns problemas pelo telefone. Quais são essas determinações da lei que regulamenta o atendimento através do call center? Sim, o decreto ele veio regulamentar o Código de Defesa do Consumidor algum bom tempo depois da sua vigência. E ele passa a estabelecer critérios para o atendimento de forma transparente, de acordo com determinados princípios, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa, o princípio da boa-fé, o princípio da transparência. E ele traz, não sem tempo, num determinado momento da relação de consumo, critérios que deveriam ser pautados em relação a toda aquela empresa que preste serviços regulados por agências no âmbito federal. O decreto, então, ele passa de uma forma sucinta e bastante didática a especificar tempo de duração nos atendimentos, tempo de conservação das gravações, tempo de resposta e solução dos problemas, a forma como os serviços deveriam ou poderiam ser suspensos ou cancelados, a inviabilidade ou a impossibilidade de se transferir de um atendente para outro, principalmente nos casos de cancelamento, que deveria ser imediato. Enfim, é uma gama vasta, mas ao mesmo tempo de simples entendimento, para que o consumidor não ficasse desprotegido. E qual seria o tempo de espera, então, que a pessoa deveria ficar esperando na linha quando solicita esse tipo de serviço? Em até 60 segundos, ou seja, 1 minuto. 1 minuto. E a pessoa que, por exemplo, atende do outro lado da linha, ela já tem que dar uma solução para o caso, para o problema, ou existe, quem sabe, um regulamento que orienta como que deve ser esse procedimento? Informações, imediato. Soluções em até 5 dias úteis. Tanto em um caso como no outro, em havendo interesse pelo consumidor, essas informações deveriam ser fornecidas posteriormente como forma de documentar o atendimento, seja no aspecto de informação e de forma imediata, seja no aspecto de solução do inconveniente em até 5 dias úteis. Mas o consumidor pode também solicitar que a solução daquele caso apresentado, a informação prestada, venha a ele de forma escrita, documentada. E ele pode também pedir a gravação desse atendimento no call center? Sim, sim, sem dúvida. Até deve solicitar para que depois seja utilizada para a sua defesa. O decreto ele vem regulamentar o Código de Defesa do Consumidor e, posteriormente ao decreto, cada agência reguladora editou normas próprias, específicas na forma de resoluções. E essas resoluções, elas ditam prazos para que isso aconteça. Uma gravação, ela pode ficar guardada até 90 dias, uma gravação, ela pode ficar gravada até 6 meses e as informações daquele atendimento digital por até 2 anos. Ok, bom, a gente percebe aqui também que muitas vezes a pessoa, quando ela é lesada por esse tipo de serviço, ela se sente um pouco perdida. Algumas pessoas procuram alguns órgãos diferentes para estar buscando sanar essas reclamações, para estar resolvendo o seu problema. Quando a pessoa é lesada, doutor, qual que deve ser o procedimento dela? Por onde que ela deve começar? Ela deve começar por um advogado, ela deve começar pelo PROCON, por algum outro órgão? O primeiro passo geralmente é o que a gente aconselha, é de fato buscar a solução interna na empresa. É que se ela acontece, já não tem mais o problema, já não existe mais o conflito, não tem por que prosseguir. Evidenciado o problema, evidenciado o conflito, não solucionada a questão, a gente sempre aconselha que procure o advogado da sua confiança. Como advogados, nós temos que fazer dessa forma. Procure o advogado da sua confiança. É ele que dará os próximos passos. É ele que dirá se deve ir para o SEJUSC, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito, já implantados em grande escala pelo país, por uma iniciativa do próprio Conselho Nacional de Justiça,
ou mesmo o PROCON, ou, se não, o Ministério Público, por sua ação voltada à defesa de interesses da coletividade. Mas é o advogado que vai direcionar, que vai dizer qual é o melhor caminho. O consumidor ele precisa estar atento a alguns detalhes para poder fazer o seu embasamento na defesa, na reclamação, junto à Justiça, junto ao PROCON. Quais são os detalhes que o consumidor ele precisa estar atento? Ele precisa pegar a gravação dessa conversa, ele precisa ter uma testemunha para poder informar que ele realmente de fato ligou, porque algumas vezes é difícil comprovar que ele estava realmente tentando fazer aquela reclamação junto ao call center, não é, doutor? Sim. O primeiro passo é ele tomar nota de tudo o que estiver ocorrendo. Vai fazer uma ligação para o 0800, essas ligações são gratuitas, ainda que seja qualquer outra numeração, ele não estará pagando nada por isso, então não tem que recear que vai demorar e o custo da ligação será alto. Não é? Lance mão de um papel, uma caneta e comece anotando o dia e a hora que o contato está sendo feito. O nome do atendente, o número do protocolo que deve ser fornecido. Muitas vezes esse protocolo ele é fornecido de forma eletrônica, de forma digital. Não era para ser assim, segundo o decreto, segundo as regulamentações. Deveria ser feito de forma pessoal. Se ele preferir o atendimento pessoal, esse atendimento também não deve durar mais do que 60 segundos. E fazendo nota disso tudo, sabendo que a cada atendimento será gerado um número único de protocolo. Então, se o atendente diz para ele qual é o protocolo anterior, não, ele precisa saber o número daquele atendimento. Se forem 5 atendimentos, serão 5 protocolos. De posse de toda essa documentação, ele pode solicitar, ele pode requerer à prestadora de serviços, ele pode requerer ao próprio serviço de atendimento ao cliente, ao próprio SAC, que forneça para ele, por escrito, um histórico de todos os atendimentos relacionados àquele problema, àquele inconveniente. Isso servirá seguramente para sustentar qualquer espécie de ação que ele venha promover no futuro. Muito interessante. Então você que está em casa pode acompanhar essas informações e anote para você quando tiver alguma reclamação, quando precisar realmente recorrer a algumas situações de desconforto com o call center, possa estar bem embasado nas suas argumentações, nas suas discussões. Conversamos aqui com Juliano Modesto de Araújo, ele é advogado, tirou dúvidas com respeito a direitos do consumidor quando tem alguma reclamação referente ao call center. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço. Obrigado pela sua contribuição. Depois do intervalo tem a série A Política e você vai ver. Chefe do Poder Legislativo de Jacareí fala sobre taxa de iluminação pública e crise hídrica. Voltamos já.